prestasse muita atenção naquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Se você veio com a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 12. Juízes, capítulo de número 12. Primeiro nós vamos ler o versículo 13 e 15. Juízes 12, versículo 13 e 15. De 13 a 15, perdão. De 13 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Depois dele, julgou a Israel Abidom, filho de Hilel, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam em 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Agora nós vamos ver Juízes, capítulo 13, versículo 24. Juízes, capítulo 13, versículo 24, que diz: Depois deu a mulher à luz um filho, e ele lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Agora Juízes, capítulo 15, versículo 14, de 14 a 16. Juízes 15, de 14 a 16. Chegando ele a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, ou um montão com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. Que o Espírito Santo traga discernimento espiritual, direcionamento, mediante a palavra que vamos ouvir nessa noite. Que o Espírito do Senhor possa trazer convencimento, trazer direcionamento para a vida de cada um de nós. Que possamos, ó Deus, ouvir a Sua voz e entendermos a mensagem que o Espírito de Deus quer trazer ao nosso coração. Ó Deus, nós nos rendemos aos Teus pés, sabendo que nada somos, nos humilhamos diante de Ti, para que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Fala para a Tua igreja nessa noite, ó Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. O sermão dessa noite tem o nome de jumento ou queixada de jumento. E quando o Senhor me deu o título desse sermão, eu particularmente não entendi muita coisa. Jumento ou queixada de jumento? Mas ao ler o texto que nós lemos, e aqui a gente vai prestar atenção e vai ser ministrado sobre isso nessa noite, nós vamos perceber, primeiramente, que os homens eles vivem de escolhas. A vida é feita de escolhas. E as escolhas têm a ver com aquilo que nós desejamos plantar. É interessante que a lei da semeadura com as escolhas da vida são amigas inseparáveis. A lei da semeadura e as escolhas da vida são amigas inseparáveis, elas não se separam. Por isso o homem passa a ser aquilo que ele deseja escolher. A vida do homem passa a ter sentido mediante as suas escolhas.
E é interessante que as escolhas que eu faço na minha vida é aquilo que eu planto. E aquilo que eu plantar, um dia eu vou colher. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, na oração do Pai Nosso, uma das frases que lá está escrita diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E continua dizendo no versículo 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aquele que perdoar será perdoado. Se eu escolher plantar o perdão, eu vou colher o perdão. Não existe, não tem como eu plantar mágoa e querer colher perdão. O que Deus quer dizer quando Ele diz, Jesus quis dizer, perdoa as nossas dívidas, quer dizer que nós constantemente vamos falhar. E as escolhas, mediante aquilo que nós fizermos, vai ter consequências. Mas assim como Deus perdoa os meus erros e as minhas faltas quando eu me arrependo, assim também eu devo perdoar aqueles que me devem, aqueles que falham comigo. O perdão não é questão de querer, não é sentimento. O perdão é mandamento, é uma escolha. Outra escolha que Jesus nos ensina está em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Lá Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, achará. Jesus não falou para você e para mim: vem que você está obrigado. Ele disse: se quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É interessante que quando se fala do reino de Deus e do rei desse reino, ele estipula algumas coisas. Uma das questões, e eu falei disso aqui no domingo, é a porta estreita, é o caminho estreito. É interessante que o caminho estreito, a porta estreita, para entrar para a vida, ela já diz que é estreita e apertada. O caminho é apertado, é estreito. Agora você imagina você passando numa porta estreita, mas com uma cruz nas costas. Se alguém quiser vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Jesus está dizendo: você vai ter que passar pela porta estreita com a sua cruz. Por quê? Porque no céu você vai trocar a sua cruz por uma coroa. Aqui na terra, o cristão tem que viver todos os dias carregando a sua cruz, tomando a sua cruz. Mas isso não é uma obrigação. Isso é o que eu planto. Se eu plantar a cruz, eu vou colher a coroa. Esse é o princípio. As suas escolhas vão dizer lá na frente o que você plantou. E aí você vai poder dizer se escolheu o jumento ou a queixada de jumento. Aí você vai falar: ei, o pastor ficou doido. Da onde que ele tirou esse negócio de queixada de jumento e jumento? Vocês vão entender agora. As escolhas que um homem faz, que uma mulher faz, vai mostrar para mim, vai mostrar para você, vai mostrar para Deus, se ele escolheu o jumento ou se ele escolheu a queixada do jumento. Em Juízes 12, no versículo 13 a 15, por favor, se vocês puderem colocar, eu agradeço. Juízes 12, versículo que nós lemos aqui antes de eu começar
começar a ministrar, vai dizer o seguinte: depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Léu, o Piratomita. Continua, por favor. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, e todos eles, 40 mais 30, 70. Cada um cavalgava em um jumento. O nome Abidom na Bíblia é derivado do hebraico, que significa servo, aquele que serve. Abidom foi o 11º rei de Israel. Ele governou durante 8 anos. Ele era da tribo de Efraim. E esse homem, ele era juiz em Israel, era um juiz que governava, que dava as direções ao povo. E durante os seus 8 anos de julgamento do povo, porque até então o povo ainda não havia rei, havia só os juízes, o governo dele foi um governo de paz. A prova maior que um juiz governava em paz e que ele agradava a Deus é quando Deus demonstrava na sua descendência que os seus descendentes eram supridos em todas as coisas, e que a nação de Israel era uma nação em paz, era uma nação próspera. A Bíblia usa 3 versículos, 4 versículos no máximo, para expressar quem foi Abidom. O grande juiz Abidom, 11º juiz de Israel, escolheu ser fiel, escolheu servir, escolheu amar, escolheu deixar que Deus derramasse sobre ele a prosperidade. Abidom escolheu os jumentos. É interessante que esse juiz chamado Abidom, ele escolheu que Israel vivesse em paz, que Israel vivesse em serviço de juiz, com causas corretas, justas. Os jumentos na vida de Abidom e dos seus familiares demonstram um sinal de abundância, de riqueza, de felicidade. Há poucos versículos que falam de Abidom, mas os jumentos em sua descendência demonstram um homem fiel e feliz que ele era. Os 70 jumentos demonstram que Abidom colocou os seus descendentes em uma posição de destaque. Qual pai não quer ver o seu filho bem alicerçado na sua vida profissional? Qual pai não quer ver o seu filho de maneira próspera na sua vida sentimental, na sua vida emocional? Que pai que não gostaria de ver o seu filho com a vida encaminhada? Aliás, todos nós como pais vivemos a nossa vida para que os nossos filhos desfrutem daquilo que nós fizemos. É interessante que os filhos, eles vão para posições de destaque, se tornam grandes arquitetos, engenheiros, médicos, homens de negócio, mulheres de negócio. Eles se tornam pessoas inteligentes mediante os pais plantarem na vida deles. O juiz Abidom não é um juiz conhecido. Aliás, talvez vocês aqui nunca nem sequer pensaram que na Bíblia está escrito de Abidom. Mas Abidom foi um exemplo de alguém que serviu a Deus e deixou uma descendência, um legado para os seus filhos. E não só para os seus filhos, também para os seus netos. Eu tenho uma filha e agora está chegando Natan. E eu sei que dar educação para os filhos é algo muito difícil. Não é fácil. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, dar educação para 2 é muito mais fácil do que dar educação para 40. Você já pensou dando educação para 40 filhos? Abidom teve 40 filhos. 40 filhos.
nascia um, daqui a pouco, outro ano, já vinha outro, e aí daqui a pouco vinha outro, e outro, esse homem durante, e a mulher dele, misericórdia, 40 filhos, mas Abidão se manteve no serviço, e por ser fiel a Deus, se tornou juiz de Israel. A posição de destaque que os filhos de Abidão foi colocada demonstra a fidelidade do seu pai. Mais do que isso, vocês perceberam que ele tinha 40 filhos e 30 netos, mas 70 jumentos? Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que não faltou nada para a família dele. O filho não precisava do jumento do outro. Os 40 filhos tinham 40 jumentos, e os outros 30 tinham os 30 jumentos. 40 mais 30, 70. Toda a família suprida em todas as áreas. Posição de destaque e suprimento, tudo que o pai tem que dar para o seu filho. É interessante que esse homem foi servo e juiz, e escolheu deixar a bênção para a sua descendência. E aqui eu quero falar uma coisa para você. Pode parecer que o seu filho não tem jeito, pode parecer que você não está preparado para ser esse pai ou essa mãe que foi Abidão. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: quando você está debaixo das bênçãos do Senhor, da mão de Deus poderosa sobre você, se você se mantém fiel, se coloca diante de Deus, Deus vai derramar essa bênção sobre você e sobre a sua geração. Isso passa de pai para filho, as bênçãos vão chegando na nossa geração, alcançam os nossos filhos. Os nossos filhos começam a ter experiências espirituais sobrenaturais, e essas experiências sobrenaturais fazem ver que o Deus que os seus pais servem é um Deus de verdade. Hoje eu e Vanessa tivemos uma experiência que eu falo para vocês assim, foi marcante. Essa semana, naquele calor que nós estávamos passando, o meu quarto tem um ar-condicionado, graças a Deus por isso. Aquele calor de 35 graus lá, que estava suando tudo. E nós, aquela noite, resolvemos deixar Valentina dormir no nosso quarto, não no quarto dela. Ficamos com dó dela sofrer de calor, e o esperneirão estava pegando. E ela foi para o nosso quarto e dormiu lá. No outro dia ela veio: papai, quero dormir no seu quarto. Mamãe, quero dormir no seu quarto. Eu disse: não. A Vanessa também disse: não, você não vai dormir, você vai dormir no seu. E ela foi chorando, e chegou chorando lá, e deitou na cama, e eu fui orar com ela. Aí ela começou a chorar, ela disse assim: eu quero um ar. Eu falei para ela: olha, papai do céu, quem sabe o seu quarto se torne fresco. E ela orou: papai do céu, que o meu quarto se torne fresco. Hoje eu e a Vanessa vamos fazer uma visita. Aí, ao fazer a visita, do nada, a conversa se virou por bendito ar. Mas nós não falamos o que era que tinha acontecido. Nós estávamos falando do calor. E aí eu não me lembro ao certo, mas eu creio que Vanessa falou alguma coisa com relação a isso. De repente, a pessoa que estava nos visitando, uma irmã em Cristo, que está se convertendo agora, ela foi lá no quarto e pegou um negócio assim maravilhoso e deu para nós. Esse é o presente da Valentina. Eu só vou chorar na hora e dizer o seguinte: as bênçãos que estão sobre mim estão alcançando a minha filha. As bênçãos que estão sobre a minha esposa estão alcançando a minha filha. E as bênçãos que estão sobre vocês vão alcançar os seus filhos. É só se colocar em fidelidade, é só tomar cruz, é só servir em santidade, não ter medo de servir o Senhor. Escolha a Cristo, e aí as bênçãos que vêm sobre você vai alcançar a sua descendência. É assim que Deus faz.
os jumentos que os filhos e os netos desfrutavam, foi porque houve um juiz chamado Abidom que semeou na vida deles. Agora, irmãos, Abidom escolheu viver isso. Ele não foi obrigado, ele escolheu. Ele escolheu a fidelidade, ele escolheu a paz, a prosperidade. Mas depois que Abidom morreu, quem toma posse e se torna juiz de Israel é Sansão. Em Juízes 13:24 diz: depois deu a mulher à luz um filho e chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Manoá, pai de Sansão, e a sua mãe resolveram colocar o nome do filho de Sansão. Sansão significa filho do sol. E Sansão foi o 12º juiz de Israel. Ele era da tribo de Dan. E ele nasceu com Deus tendo um chamado na vida dele. Talvez muitos de vocês aqui tenham filhos que ao nascer já estavam debaixo de um chamado. Deus já tinha falado: eu vou separar ele ou ela para que eu o use. Mas é interessante que o chamado estava sobre Sansão, mas Sansão não respeitava o chamado que estava sobre ele. Sansão era nazireu, ou seja, consagrado ao Senhor. Ele cresceu com seus pais, treinando ele, preparando ele para o sobrenatural. Ele recebeu o poder sobrenatural de Deus, uma força sobre-humana. Ele conhecia o que Deus queria para a sua vida. Ele sabia o que podia e o que não podia fazer. Sansão tinha discernimento do tempo que ele vivia. Eu fico imaginando os pais de Sansão, todos os dias treinando seu filho, preparando seu filho para se tornar um juiz, alguém usado. E talvez você é esse ou essa que investe no seu filho, que cuida dele, que tenta ajudá-lo, que tenta levá-lo para frente, mas ele não valoriza o que você faz. Muito pelo contrário, tem muitos filhos que desonram seus pais, desrespeitam. E não é a educação que os seus pais os deram, mas eles resolveram viver debaixo da desonra. E ao resolver viver debaixo da desonra, vem o preço da consequência. Eles plantam desonra e vão colher a desonra. Juízes, capítulo 14, versículos 6 a 9, por favor, vocês colocam aí. Juízes 14 diz o seguinte: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, de Sansão, que ele rasgou como quem rasga um cabrito. Ele tinha se encontrado com um leão, sem nada ter na mão. Todavia nem seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Filhos que escondem as coisas dos seus pais, eles tendem a desonrá-los. E ao desonrar os seus pais, eles vão colher consequências que são ruínas. Sansão, ele matou o leão, rasgou o leão. E o interessante é que ele não falou nada dos seus pais. Continua o próximo versículo. Olha o que acontece. Desceu e falou àquela mulher e dela se agradou. Ou seja, ele estava gostando de uma mulher filisteia, de Tímina. E ele foi atrás dessa mulher. Apareceu o leão, ele matou ela e foi atrás. Versículo 8 diz: depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, olha isso, Sansão se apartou do caminho. E o que ele colheu? Olha aqui, para ver o corpo do leão morto. Ele tinha matado o leão, e depois de alguns dias ele volta. E aí ao voltar ele quer passar para ver o leão morto. Irmãos, pelo amor de Deus, você que passou na sua vida, não volte para ver o leão morto.
Quando você volta para ver o leão morto, ou seja, aquilo que passou, você tende a cair em coisa pior. Eu não sei porque Deus me mandou preparar esse sermão. Eu apenas fui obediente e impreparado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus não chamou vocês para voltar para ver o leão morto. O leão que morreu está morto. Passou. Esquece. Se você voltar para ver o leão morto, você vai correr um risco muito sério. Se desviar do caminho. E olha o que acontece. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tinha um mel dentro do leão morto. Aonde tem morte, muitas vezes parece que tem doçura. Mas a doçura daquilo que está morto vem para matar a sua vida. A sua vida espiritual precisa ser guardada para a morte. O que muitos fazem é querer ir atrás do leão morto, mas quando eles chegam lá e começam a desfrutar do melzinho do leão, a doçura do mel, eles se sentem capazes de fazer coisas absurdas. Eu vou falar uma coisa para vocês sobre esse texto. Aqui tem dois princípios quebrados por Sansão. O nazireu não podia tocar em algo morto. Sansão volta e toca no leão morto. Ele já cometeu um pecado. O pecado de se desviar do seu nasciado, ou seja, daquilo que Deus o chamou para fazer. Quem vive tocando em leão morto se desvia do propósito, se desvia do caminho que Deus trouxe para a sua vida. Deus não te chamou para voltar para o leão morto. Deus te chamou para seguir o caminho dele. E aí, Sansão comete outro pecado, o pecado da zombaria. Pastor, como assim? Ele não só tocou, mas comeu o mel. É como se ele dissesse assim para Deus: não estou nem aí para o chamado que eu tenho, não estou nem aí para aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu, além de tocar, eu como ainda, para te dizer para você que eu desfruto desse pecado. Sansão sabia que ele estava tomando um rumo perigoso. O pecado parece tão doce, mas quando se toma gosto pelo pecado, a vida de pecado leva você à morte. Sansão sabia que ele não deveria fazer aquilo. Sansão casou com uma mulher filisteia que tinha. Ele tocou no animal morto. Ele comeu mel do enxame da abelha, para zombar de Deus. Sabia que ele não podia tomar vinho, mas ele toma vinho em Juízes 14:8. Ele sabia que ele não podia ter relações imorais, mas Sansão vai atrás de uma prostituta em Gaza. Depois disso, ele comete atos imorais com Dalila. E aí, ele chega em Leí. E aí, olha o que diz o texto. Chegando a Leí, os filisteus que saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se fizeram das suas mãos. Deixa eu dizer uma coisa: quando o Espírito do Senhor te toma, quando o Espírito do Senhor te enche, todas as amarras são quebradas, todos os fios são destruídos, eles se desfazem, eles são queimados, eles caem de você e você se torna livre. Sansão foi apossado do Espírito do Senhor, mas ser apossado do Espírito do Senhor, o Senhor tomou conta dele, encheu ele. A primeira coisa que ele fez depois disso é o seguinte: achou uma
queixada de jumento, ainda fresca. Sansão não podia tocar na queixada de jumento, porque estava cheio do Espírito Santo. Ele não precisava tocar lá, mas ele resolveu, depois de ser cheio, ainda ir tocar na queixada fresca. Ou seja, o temor já tinha ido embora. Ele pegou a queixada de jumento, e com a queixada de jumento ele matou 1000 homens. E depois de matar os 1000 homens, Sansão fez o seguinte: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão com uma queixada de jumento, feriu 1000 homens. Ou seja, fui eu. Quando é um homem chegar nesse ponto, é porque ele perdeu a visão do que Deus tem para a sua vida. Você pode escolher nessa noite, escolher os jumentos como Abdom, ou escolher a queixada de jumento como Sansão. Sansão, mais uma vez, desobedeceu a Deus, tocou em uma queixada de jumento fresco, e ele tinha o Espírito do Senhor, mas quis usar uma queixada de jumento. Sansão, diferente de Abdom, não tinha filhos, não tinha netos, não tinha paz, não tinha felicidade, ele não tinha jumentos. Sansão poderia ter tido uma vida diferente, próspera, fiel, mas preferiu a queixada. Sansão preferiu a queixada morta do jumento do que a bênção do jumento como sinal de uma vida abençoada. Sansão era forte, Sansão matou a união, se vingou do seu sogro filisteu, ao pegar 300 raposas e colocar fogo no rabo delas, para queimar todo o arraial dos filisteus. Sansão matou 1000 homens com a queixada de jumento, foi atrás de uma prostituta, arrancou o portão da cidade por conta dela. Sansão se dedicou a Dalila, e ao se dedicar a Dalila, ele não sabia a sua nacionalidade, mas ele tinha contato com aquela mulher. E aí é que tem um problema. Quando você começa a ter contato com gente que não é muito boa, aquilo que parece ser pecado começa a parecer normal. Sansão se acostumou a viver uma vida solitária, porque ele resolveu a querer viver o seu princípio de chamado, aquilo que Deus tinha proposto na sua vida, de uma maneira leviana, de uma maneira incorreta. Tudo que Deus estabeleceu para Sansão, tudo que seus pais ensinaram para Sansão, ele fez tudo diferente. Foi tocar no leão morto, foi com o mel da abelha, foi atrás de prostituta, casou com uma mulher filisteia, cometeu atos imorais, pegou uma queixada fresca e foi parar na mão de uma mulher que não era confiável. Dalila significa doce, delicada. Dalila era o mel da abelha do leão morto. Era como o mel da abelha do leão morto. Dalila tinha contato com os filisteus. Dalila aceitou o suborno deles para descobrir de onde vinha a força de Sansão. Dalila tentou 3 vezes tirar da boca de Sansão da onde que vem a sua força. Mas Sansão não falava a ela, escondia no seu secreto. Mas aí Dalila achou um jeito maravilhoso, entre aspas, de tirar da boca de Sansão, que é a técnica da chantagem. O que Dalila fez foi pôr Sansão na parede. Juízes capítulo 16, por favor, o versículo 15. Vamos ver a chantagem dela, o que ela fez para tentar tirar da boca de Sansão. Ela disse assim: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Eita, que coisa, hein? Quase nenhum casamento
favor, importunando ela todos os dias. Meu Deus do céu, ela ficava todo dia na cabeça dele. Imagina uma goteira, né? Aquela mulher gotejante. Se você deitar numa cama, esse dia está com problema de vazamento de fogo, você fica escutando. Aquilo ali vai te incomodando, aquilo enche a sua paciência. E a Dalila ficou na cabeça do Sansão, até que o Sansão fez o seguinte: ele amolestou, apoderou da alma dele, a ponto de ter uma impaciência de matar. Um pecado vai gerando o outro. Próximo versículo: descobriu-lhe todo o coração e disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ele se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Próximo versículo: vendo pois Dalila que já ele descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais dessa vez, porque agora ele descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela e trouxeram com eles dinheiro. Envolveu grana, envolveu dinheiro, envolveu uma vida vendida, suborno. Dalila enganou Sansão. E aí, ao acontecer isso, Sansão é capturado. E ao ser capturado pelos filisteus, eles furam os seus olhos. Sansão fica cego. Sansão é colocado para ser humilhado, rodando para moer grãos. O Sansão tinha um chamado. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas Sansão resolveu viver uma vida longe de Deus. Deus não tirou o chamado de Sansão, mas ele esqueceu que quando ele quebra um princípio que Deus estabeleceu sobre ele, o final da sua vida vai ser trágico. Vou dizer uma coisa, irmãos: tem gente que faz o mal a vida toda e vai morrer sozinho. E eu conheço muita gente assim. O orgulho não deixa ela pedir perdão, o orgulho não deixa ela fazer uma mudança na sua vida. Ela resolveu que ela vai morrer sozinha. Uma hora, o preço do pecado, o preço do desvio daquilo que Deus te chamou para fazer vai chegar. Não se desvie. Sansão foi capturado. Sansão teve os seus olhos furados. Sansão se tornou alguém que era humilhado constantemente pelos filisteus. E para piorar, Sansão virou chacota na festa do Deus da guerra dos filisteus. Eles chamaram Sansão, amarraram ele nas colunas e começaram a zombar dele. Passou chacota, trataram como um palhaço. Olha o fim desse homem. A questão maior é que as escolhas e o que Sansão plantou fez ele colher essas coisas. A Bíblia diz em Juízes 16, 27: ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali haviam os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia os 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, a menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, e que sustinham a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a mão esquerda, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava.
e foram mais os que matou na sua morte dos que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai subiram com ele, sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Julgou ele a Israel por 20 anos. Sansão teve tempo, a última vez, de se arrepender. Na hora do leito de morte, na hora que ele estava lá preso, sendo zombado, ele teve que decidir cometer suicídio e matar os filisteus. E nessa atitude, Sansão entrou na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Sansão desfrutou da salvação em Deus, porque a última hora ele resolveu pedir a Deus força. Ele conseguiu vencer aqueles filisteus que destruiriam Israel. Mas veja bem uma coisa: Sansão foi salvo de toda essa questão na eternidade, mas Sansão não desfrutou a plenitude da vida na terra. Enquanto Abdom desfrutou de paz e segurança, desfrutou dos jumentos, desfrutou de uma geração abençoada, o que sobrou para Sansão foi desobediência e uma queixada de jumento. Nossa vida é feita de escolhas, escolhas essas que são um plantio para a colheita. Você pode ser salvo, mas não pode desfrutar de uma vida plena. Você pode escolher entre o jumento e a queixada do jumento. O que você escolhe depende daquilo que você vai plantar. Viver em obediência e ver a sua geração ser abençoada, ou viver em desobediência e morrer sozinho, sem ver a sua geração desfrutar do legado que você deixou. A oportunidade está aí. Todos nós podemos escolher nessa noite se nós queremos a força de Sansão com a queixada de jumento, ou se nós queremos a paz de Abdom com uma bênção geracional sobre as nossas famílias. Se coloque de pé nessa noite, vamos louvar o Senhor.